Fala, moçada, vamos começar o nosso comentáriozinho aqui do simulado, tá? Nossa parte. Primeira questãozinha, pessoal. Minha questão começa aí da 151, tá? A questão fala assim, ó. Um micrômetro corresponde à milionésima parte do metro. O que é a milionésima parte do metro? É 1 sobre 1 milhão do metro. Só que 1 milhão não é 10 à sexta? Se eu pegar esse 10 à sexta, ó, que está aqui no denominador, e eu subir, muda o sinal do expoente, ó. Então fica 10 a menos 6. Por isso que a gente fala que um micrômetro, ele tem 10 a menos 6 metros. Então agora terminou a questão. Olha como fica facinho. Se um micrômetro corresponde a 10 a menos 6 metros, 100 micrômetros, que é o que ele quer aí na questão, deve corresponder a x metros. Uma regrinha de 3 simples. É só eu passar aqui a régua e fazer a proporção. Ó. 1 vezes x vai me dar x. E 100 que multiplica 10 a menos 6, eu posso dizer que é 100 vezes 10 a menos 6. É a mesma coisa de quê? 100 você não sabe que é o 10 ao quadrado? Então vou ter 10 ao quadrado multiplicado por 10 a menos 6. Ó. E aqui o que é que eu tenho, gente? Se você reparar bem, aqui é a multiplicação de potências de mesma base. Ó. Repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. O que é 2 somado com menos 6? Ora, 2 somados com menos 6 é menos 4. Então, resposta fica 10 elevado a menos 4. E 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 4, né? Esse 1 na multiplicação não influencia em nada. Por isso que você marcaria qual item? Quando você reparar aí nas opções, o item que tem 1 vezes 10 a menos 4 é o item C de casa. Tá certo, gente? Então, uma questãozinha bem tranquila, beleza? Então, marque aí item C nessa primeira questãozinha nossa. Vamos em frente. Galerinha, na questão de número 152, ele já dá para você o volume da banheira. O volume da banheira é de 0,3 metros cúbicos. Mas ele fala que só vai utilizar 80% desse volume. Então vamos lá. Vou calcular em litro, tá? Você sabe que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então vou passar esses 0,3 metros cúbicos para decímetro cúbico. Que aí já está em litro automaticamente. Então como é que vai ficar a minha continha? Você só vai utilizar 80% desse volume. Então eu vou calcular aqui 80%. O di na matemática é vezes. O 0,3 metros cúbicos para decímetro cúbico é só andar a vírgula 3 casinhas para a direita. Então isso aqui vai dar 3, 30, 300. Ó, quando eu andar 3 casinhas para a direita. Então automaticamente quando eu coloco 300 já está em litro. Ó. Aí eu posso tranquilamente mandar embora aqui o 00 de baixo com o 00 de cima. Então, qual o volume a ser utilizado nessa banheira? 80 vezes 3, 240 litros. Ó. Porém, uma embalagem do produto consegue originar 2,7 litros. Como eu preciso de 240 litros, então vou supor que N embalagens desse produto vão originar os 240 litros necessários para se preencher a banheira, né? Nos 80% do seu volume. Então agora é uma regrinha de 3 simples, ó. Se uma embalagem gera 2,7 litros, N embalagens vão gerar 240 litros. Quando eu fizer a proporçãozinha, eu vou ter 2,7 vezes N, sendo igual a quê? Ó? 1 vezes 240, que é 240, né? Então quanto é que vai ser o nosso N, que é o número de embalagens? Nosso N vai ser igual a 240 dividido por 2,7. É a mesma coisa que você dividir 2.400 por 27, tá? Se você fizer essa divisãozinha aí, 2.400 por 27, isso aí vai dar pra gente aproximadamente 88,9, tá? 88,9, ou seja, eu não vou chegar lá na loja e pedir 88,9 embalagens do produto, né?
eu vou pedir 89. 89 embalagens resolve o meu problema. Por isso que a gente vai dizer que a quantidade mínima de embalagens que a gente precisa é 89, portanto vai ser o item C de casa. Beleza? Mais uma questãozinha tranquilona. Vamos para a próxima. Galerinha, questão 153, tranquilona também, ó. O número da questão é 6,7 vezes 10 a sétima quilômetros, tá? Ele quer que você pegue esse número aqui e diga qual é o valor posicional do algarismo 7. Em que ordem ele está? 6,7 vezes 10 a sétima é pegar essa vírgula aqui, ó, e andar ela 7 casas para a direita. Então o que é que eu fiz? A minha vírgula estava aqui, ó, entre o 6 e o 7. Eu vou andar 7 casas para a direita, que o expoente é 7, ó. Então se eu andar 7 casas para a direita, eu vou andar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Põe a vírgula e o 0 depois da vírgula. Ou seja, esse número que você está vendo aí, ele equivale a quê? Ele equivale a 6, aí você vai ter o 7, e depois você tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. 6 zeros. Então vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Pessoal, que número é esse? A cada 3 zeros eu tenho uma classe. Então estou colocando aqui, ó. Esse número é 67 milhões. 67 milhões de quilômetros. Então, para quem não lembra, vamos lá. Da direita para a esquerda. Esse zero aqui, ó, onde está o meu dedinho, unidade simples. Esse outro zero, dezena simples. E aqui, centena simples. Depois vem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aqui vem o 7, ó, unidade de milhão. Então, o 7, pessoal, ele está no que a gente chama de unidade de milhão. Era só isso que a questão queria, tá? Que você dissesse qual é a ordem que o 7 se encontra, né? Unidade de milhão. Beleza? Então você vai marcar aí qual item, ó. Você vai marcar o item E, né? Que fala que o 7 está representando aí 7 unidades de milhão de quilômetros, já que a unidade aqui é quilômetro. Beleza? Então marque aí, opçãozinha E para essa questãozinha. Vamos em frente. Vamos para a próxima. Pessoal, nessa questão 154, ele está dizendo que retira-se 26,4 metros cúbicos de água do Rio São Francisco a cada 1 segundo. Ele quer expressar isso aqui, essa retirada, em litros por minuto. Então o que é que eu vou fazer? 26,4 metros cúbicos por 1 segundo. É o que a gente tem na informação da questão. Para eu transformar esse 26,4 metros cúbicos em litro, é só eu passar para decímetro cúbico. Porque você já sabe que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Para passar para decímetro cúbico, é só pegar esse número e multiplicar por 1000. Então eu vou ter aqui, ó, 26,4 multipliquei por 1000. Automaticamente isso aqui já está em litro, ó. Né? Já está em litro. E aqui embaixo eu tenho 1 segundo. 1 segundo representa que fração do minuto? O minuto não tem 60 segundos? Então 1 segundo corresponde a 1/60 do minuto. É como se eu fosse assim, ó, como se eu pegasse assim, pegasse um minuto, quebrasse ele em 60 partes iguais, cada partezinha dessa é 1 segundo. Então 1 segundo corresponde a uma parte de um total de 60 do minuto. Então, para passar 1 segundo para minuto, ó, eu digo que é 1/60 do minuto. Pronto. Agora a minha resposta já está em litro por minuto. Ó. Só que, como é que eu divido por uma fração? Eu repito o numerador e multiplico pelo inverso da fração, né? Então, quando eu fizer essa conta aqui, ó,
vai ficar o 26,4 multiplicado pelo 1000. Aí dividir por 1 sobre 60 é o mesmo que multiplicar pelo inverso de 1 sobre 60. Só que o inverso de 1 sobre 60 dá 60, né? E automaticamente isso aqui já vai estar em litro por minuto, ó. Por isso a gente vai marcar qual a opção. Qual é a opção que tem isso aqui, ó? 26,4 vezes 1000 vezes 60. Se você olhar aí no seu material, é a opçãozinha E. Beleza, gente? Então olha como era tranquilona. Então, marca E e vamos para a próxima, tá bom? Vamos lá. Galerinha, nessa questão de número 155, bem tranquila, muita atenção, certo? Primeiro eu vou calcular qual é a quantidade total de medicamento que deve ser comprada por essa família. A questão fala que a dosagem diária deve ser de 500 mg para cada quilo da criança. Como a criança tem 20 quilos, então eu vou pegar 500 mg e vou multiplicar por 20. Como o remédio vai ser ingerido por 5 dias, essa dosagem vai ser ingerida durante 5 dias, então eu multiplico também por 5. Então a quantidade de medicamento a ser comprada é 500 vezes 20 vezes 5, que dá 50.000 miligramas. A gente já sabe que um recipientezinho que tem 1 centímetro cúbico de volume é porque nele há uma capacidade de 1 ml. Bom, como a questão fala que 1 grama do medicamento ocupa 1 centímetro cúbico, e você já sabe que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 ml, então eu posso concluir que 1 grama do medicamento ocupa 1 ml. Beleza? Mas 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. Então, 1000 miligramas ocupa 1 ml. Como a dosagem a ser comprada é de 50.000 miligramas, então 50.000 miligramas vão corresponder a x ml. É uma regrinha de 3. Se 1000 gramas corresponde a 1000 ml, 50.000 miligramas corresponde a x ml. Aí é só passar a régua e fazer a proporção. Antes de fazer a proporção, você pode cancelar aqui os zeros, ó, né? Os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Aí você faz o cruz credo. 1 vezes x vai me dar x, 50 vezes 1 vai me dar 50. Tá? Então, moral da história vai ser 50 ml, tá? A nossa resposta, portanto, 50 ml, você marcaria aí a opçãozinha B de bola. Beleza? Então, bem tranquila também essa questãozinha de número 155. Vamos para a próxima? Galerinha, tranquilidade nessa questãozinha 156, tá? Vamos lá. Já esquematizei aqui para ficar bem fácil de você entender. Uma jarda corresponde a 3 pés. 3 pés correspondem a 0,9144 metro. Metro, se eu quiser passar para centímetro, é só andar a vírgula 2 casinhas para a direita. Então, se eu andar a vírgula 2 casinhas para a direita, fica 91,44 centímetros. Conclusão? 3 pés corresponde a 91,44 centímetros. Se 3 pés corresponde a isso aqui, em centímetro, 1 pé vai corresponder a x centímetros. Se eu fizer a proporção, ó, o cruz credo, eu vou ter 3 vezes x é igual a 91,44. Se eu dividir 91,44 por 3, dá 30,48. Qual é a conclusão, então? 1 pé corresponde a 30,48 centímetros. Só que 30,48 centímetros, o número 30,48, pessoal, é a mesma coisa que 12 vezes 2,54. Professor, por que eu pensei dessa forma? Porque a questão me falou que esse 2,54 centímetros é o que corresponde a 1 polegada. Pode olhar aí na sua tabelinha, né? Então, se um pé tem 12 vezes 1 polegada, conclusão,
um pé deverá ter 12 polegadas, ó. Beleza, gente? Então, maneirazinha mais fácil, mais rápida e tranquila de você visualizar. Que um pé tem 12 polegadas. Portanto, a gente marcaria o item D de dado, né? Marque aí, opçãozinha D, nessa questão, tá? Vamos para a próxima. Galerinha, nessa questão 157, eu fiz aqui um esquemazinho na lousa para ficar mais fácil de você visualizar. Por conta de um vulcão, houve um caos aéreo. E o que é que acontece? Em toda a Europa, somente voos a partir de 6.000 metros de altura eram permitidos. Na Finlândia, houve aí uma exceçãozinha, né? Na Finlândia, os voos tinham que ter 31.000 pés de altura. Na Finlândia, lá a coisa estava mais séria. Bom, a questão fala que 1 metro tem 3,3 pés. Isso é dado na questão. Se 1 metro tem 3,3 pés, 6.000 metros tem x pés. Quando eu faço o cruz credo, né? Produto dos meios pelos extremos, eu vou ter x dando igual a 6.000 vezes 3,3. 6.000 vezes 3,3 é a mesma coisa que 6 vezes 3.300. Dá 19.800 pés. Ou seja, na Europa, os voos tinham que ter pelo menos 19.800 pés de altura. Pessoal, o que é que a questão quer saber? A questão quer saber a diferença de altura entre o permitido na Finlândia e o permitido no restante da Europa, né? Então a diferença de altura vai ser quanto? 31.000 pés, que era o permitido na Finlândia, menos 19.800 pés, que é o permitido no restante da Europa. Se eu fizer essa conta aqui, galera, essa conta vai dar pra gente 11.200. Então é uma diferença de 11.200 pés, beleza? E por isso, você marcaria qual item? Você marcaria o item C, tá? Tranquilão? Então essa foi a 157. Vamos em frente. Galerinha, questão legal essa 158, ó. Vamos lá. Eu quero encaixar uma certa quantidade de tábuas, que eu não sei qual é, tá? Vou dizer que aqui é a tábua número 1. Aí eu vou ter aqui a tábua número 2, tábua número 3, até chegar na tábua de número N, tá? Então são N tábuas que tem aqui cada uma delas 10 centímetros aqui na largura. 10 centímetros. Então como são N tábuas e 10 centímetros é a mesma coisa de 100 milímetros, então eu posso dizer que a soma dessas larguras das tábuas vai ser 100 vezes N, né? Já que são N tábuas. Beleza? Mas tem um detalhe. Vamos ver os espacinhos, ó. São quantos espacinhos aqui? O número de espacinhos é um a menos que o número de tábuas. Por exemplo, se você levar em conta as 3 primeiras tábuas, nas 3 primeiras tábuas você só vê 2 espacinhos entre elas, ó. Então, se forem N tábuas, quantos espacinhos eu vou ter entre elas? N menos 1, né? O número de espacinhos é 1 a menos que o número de tábuas. Cada espacinho desse tem 15 milímetros, ó. Então isso aí vai multiplicar por 15. E no final das contas, essa soma toda dos espacinhos entre as tábuas com as larguras das tábuas tem que dar essa medida toda, lá de cima até lá embaixo, ó, que é 14,935 metros. Não esqueça que 14,935 metros, se eu andar a vírgula 3 casinhas para a direita, vai ser o mesmo que 14.935 milímetros, tá, gente? Só multiplicar por 1.000 que fica em milímetro. Então, essa soma toda dessas medidas tem que dar esses 14.000
935, tá? Bom, aí agora vai ser só continha, né? Essa continha aí você vai ter 100 vezes N mais 15 vezes N, que é 15N. Aí 15 vezes menos 1 fica menos 15, tá? Aí essa aqui eu vou passar, isso aqui vai ficar igual a 14.935. Aí se eu somar 100N com 15N, vai me dar 115N, dando igual a quê? Pega esse menos 15 aqui, galera, e leva para o outro lado. Se eu levar para o outro lado, vai ficar 14.935 mais 15, que vai dar para mim 14.000 e o quê? 950. Né? Se eu somar 935 com 15, dá 950. Então, quanto é que vai ser o N? Faça aí para mim, ó. Você que está aí em casa. 14.950. 14.950 dividido por 115. Isso aí vai dar pra gente o número de tábuas, ó. 14.950 dividido por 115 vai dar um total de 130 tábuas. Se você fizer a divisão, você confere, ó. Então, galera, por isso que nessa questãozinha a gente ia marcar o item C de casa, né? C de casa, um total de 130 tábuas. Questãozinha top, hein? Show? Vamos em frente, vamos para a próxima. Galerinha, quando você pega um número como esse, ó, 21,320, esse 3 ele vem imediatamente após a vírgula. A questão quer saber a posição ocupada por esse 3 aqui, ó, que vem imediatamente após a vírgula. Aí eu chamo a atenção de vocês aqui para 3 situações. Quando eu tenho um número decimal com um 3 vindo imediatamente após a vírgula, como esse aqui que eu escrevi na lousa, eu leio isso aqui como sendo 3 décimos, ó. Por isso que esse 3 que vem logo após a vírgula, ele estaria no que a gente chama de décimos, né? Ele está na posição dos décimos, tá? Por exemplo, se fosse o 3 vindo aqui 2 casas após a vírgula, né? Aí seria 3 centésimos. Então essa posição aqui, esse 3 aqui, ele estaria na posição dos centésimos, ó. Beleza? Já esse 3 aqui, ó, 3 casas após a vírgula, seria o mesmo que 3 sobre 1000. Então ele está na posição dos milésimos, né? 3 milésimos, ó. Tá certo, moçada? Como o da questão, o 3 da questão, ele vem logo após a vírgula, então ele vai estar na posição dos décimos, ó. Por isso que você vai marcar a opção que fala isso, ó. Décimos, como a unidade é segundos, né? Então eu tenho décimos de segundos. Beleza? Por isso que seria a opçãozinha E. Marque aí, ó. A opçãozinha E. Nessa questãozinha de número 159. Tranquilão? Vamos em frente. Galera, essa 160, tranquilona também, ó. A questão fala que 640 gramas é o que cabe em 4 xícaras. Então, em uma xícara, a gente consegue concentrar quantos gramas do produto, né? É só eu perceber que para esse 4 virar 1, na proporção, ó, eu apenas dividi isso aqui por 4, né? 4 dividido por 4 vira 1. Então, para manter a proporção, eu vou pegar os 640 e também vou dividir por 4. 640 se eu dividir por 4, dá para mim 160. Né? Então, eu tenho 160 gramas em uma xícara. Beleza? Bom, se 160 gramas é a quantidade que cabe numa xícara, vamos pensar assim, ó. A questão falou que 16 gramas é o que a gente tem para colocar, no caso, em 2 colheres. É o que cabe em 2 colheres. Então, 160 gramas
iria precisar de quantas colheres? Vou chamar aqui de X colheres, ó. Né? Era só você manter a proporção. O 16 para virar 160, ele não multiplica por 10, ó. Então esse 2 aqui, para virar o X, também teria que multiplicar por 10, ó. Então daria 20, né? Ou seja, uma xícara consegue absorver 160 gramas. 20 colheres consegue absorver também 160 gramas. Ou seja, uma xícara consegue absorver o equivalente a 20 colheres. Por isso, galerinha, tranquilidade nessa questão para você marcar qual item. Uma xícara equivale a 20 colheres, você marcaria o item B de bola. Bom demais, ó. Super fácil, né? Só brincar com regrinha de 3 e proporção, tá bom? Vamos para a próxima. Galerinha, nessa questão 161, para a gente ter o total de protocolos do ano de 2012, é só somar essas duas quantidades, tá? Quando a gente somar essas duas quantidades, a gente vai ter aqui 7 somado com 0 fica 7, 6 com 8 fica 14, então baixo 4 vai 1, ó. 5 com 4 com 1 fica 10, então fica o 0, vai o 1. 1 com 8 com 2 vai dar para mim 11, fica 1, vai 1. 7 com 1, 8. 8 com 2, 10, fica 0, vai 1. Ó. 1 com 9, 10, fica 0, vai 1. 1 com 0 fica 1, aqui repete o 9 e aqui repete o 3. Então esse é o número total de protocolos no final do ano de 2012, pelo que a gente viu aí no anunciado. Ele quer saber qual é o algarismo que ocupa a posição da dezena de milhar. Então vamos lá, comigo. Ó. Esse 7 está na unidade simples. Esse 4 está na dezena simples. O 0 está na centena simples. O 1 está na unidade de milhar. E esse 0 aqui é o que vai estar na dezena de milhar. Belezinha, gente? Então, a gente vai marcar como correta a opção que fala que é o 0, né? Então, por isso vai ser a opção A. Tranquilo? Mais uma questãozinha envolvendo o sistema de numeração decimal. Vamos lá? Vamos em frente? Vamos para a próxima. Galera, mais uma vez, questãozinha envolvendo proporção. Uma onça fluida britânica corresponde a 28 ml. Então, 400 onças fluidas britânicas vão corresponder a x ml. Proporção, simples, né? Na hora que eu passo a régua aqui, ó, eu faço 1 vezes x, que eu sei que é x, igual a 400 vezes 28, que é só multiplicar 4 por 28, né? Você já sabe que dá 112, aumentando 2 zeros, né? Então vai dar 11.200 ml. Como a gente já aprendeu que 1 ml é a capacidade correspondente a um volume de 1 centímetro cúbico, então 11.200 ml é o mesmo que 11.200 centímetros cúbicos, ó. Tá certo? Por isso, a gente marcaria aí 11.200 vai ser o item A, né? Ele queria a resposta em centímetro cúbico. Então, mais uma tranquilona pra gente fechar aí de boa a questão 162. Vamos para a próxima. Galerinha, nessa questão 163, é só a gente se concentrar aí na informação do enunciado. Os 8 primeiros dígitos correspondem à data, né? A data aí no enunciado é 27 de janeiro de 2001. Então, 27 de janeiro de 2001, eu vou colocar aqui, ó. 27 de janeiro, então é 2701 de 2001. Então, coloco aqui o 2001. Beleza. Como o documento é um memorando, quando eu olho aqui no enunciado, memorando o código é 02. Então, eu vou acrescentar aqui o 02, ó.
Como a ordem desse documento é ordem 012, então acrescento 012 no final. Então o código vai ser representado dessa maneira aqui. E se você olhar nas opções o que tem esse código aqui é o item E. Só olhar e marcar. Sem estresse. Facílimo, né? Belezinha? Vamos em frente. Galerinha, nessa questão 164, é só eu analisar qual é a peça que tem a medida mais próxima de 4, né? Se eu fizer as diferenças aí, ó, de cada uma das peças para o número 4, eu vou ver que aqui tem menor diferença, que vai dar 0,025, ó, a menor diferença vai ser a peça que tem 4,025. Tá? Eu fiz aqui na lousa cada uma das continhas, ó, a diferença de cada uma das peças para o número 4. Tá? E aí eu percebi que realmente nesses valores de vermelho, o menor desses valores de vermelho, ou seja, a menor diferença, é para essa peça de 4,025. Por isso que a gente vai marcar o item C de casa. Né? 4,025 é a peça que está aí no item C de casa. Belezinha? Tranquilona? Vamos para a última questãozinha da gente. Galerinha, nessa nossa questãozinha 165, a gente tem que um pé, a questão fala que corresponde a 12 polegadas. O diâmetro aí da roda é de 443 pés. Então eu vou chamar isso aqui de X polegadas. Quando eu faço a proporção, ó, cruz credo, 1 vezes X fica X, e 443 vezes 12, se você fizer, 443 vezes 12 dá 5.316. Então esse diâmetro tem 5.316 polegadas. Porém, como a questão fala que uma polegada tem 2,54 centímetros, então as 5.316 polegadas vão ter Y centímetros. Quando eu fizer o cruz credo, 1 vezes Y fica Y, e 5.316, se você multiplicar por 2,54, vai dar 13.502,64. Isso aqui está em centímetro. Mas a resposta que ele quer é em metro. Então, para eu passar de centímetro para metro, é só eu andar a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Se eu andar a vírgula 2 casinhas para a esquerda, o número obtido vai ser 135,0264. Agora sim está em metro, né? E esse número aqui é bem próximo de quanto? É bem próximo de 135 metros. Por isso que a gente marcaria a opçãozinha D de dado nessa questãozinha, tá bom, moçada? Certo? Então, essas foram as minhas 15 primeiras questões, né? Do nosso primeiro simulado, tá bom, gente? Espero que vocês tenham ido bem, tava bem tranquilo, tenho certeza que vocês foram bem. Nos próximos, vem mais, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.